Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do ensino remoto emergencial. Estamos na 13ª aula e o tema dessa aula aqui ainda é geometria analítica. Então, continuando aqui em cima do conteúdo de reta, na aula passada a gente viu como obter a forma reduzida de uma reta, que era aquela expressão y igual a mx mais n, em que n era o nosso coeficiente linear e m o nosso coeficiente angular. M era igual a tangente de θ e m também poderia ser determinado como a variação em y dividido pela variação de x. Hoje a gente vai ver a equação geral de uma reta, é a forma geral com que uma reta pode ser escrita. Bom, primeiro a gente tem aqui um plano cartesiano e temos os pontos A e B, em que as coordenadas de A são x1, y1 e as coordenadas de B são x2, y2. Todos esses dois pontos pertencem a essa reta R. Bom, essas coordenadas x1, y1, x2, y2 são valores conhecidos, porém eles estão aqui eles estão de forma genérica. Podem ser qualquer valor que encaixe nesse plano cartesiano aqui. Aí é o seguinte, eu quero determinar a equação geral dessa reta. Imaginemos que a gente tenha um ponto P x, com coordenadas x e y. O ponto P aqui, então, com coordenadas x e y. Temos a condição de colinearidade de três pontos aqui. Esses três pontos, A, B e P, são colineares. Se eles são colineares, o valor dessa determinante aqui, ó, a determinante com as coordenadas de A com as coordenadas de B e as coordenadas de P, tem que ser igual a zero. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai obter o quê? Vamos lá. Como que a gente resolve essa determinante aqui? x1, y1, 1. x2, y2, 1. x, y, 1. Vamos repetir as duas primeiras colunas. x1, y1, x2, y2, x e y. E vamos fazer a multiplicação das diagonais. Então aqui a gente vai ter x1 vezes y2 vezes 1 mais y1 vezes x mais x2 vezes y, menos. Aí agora as outras diagonais, a gente vai subtrair o produto dessas outras diagonais aqui. X vezes y2 mais y vezes x1 mais x2, y1. Agora, isso aqui o valor dessa determinante aqui, essa equação tem que ser igual a zero. Vamos pegar onde tem o valor de y e isolar o y, ou seja, colocar aqui o y em evidência, y que multiplica x2 menos x1. Agora a gente vai pegar onde tem o x e colocar em evidência, ou seja, aqui e aqui. Então temos x que multiplica y1 menos y2. E agora a gente vai pegar o que sobrou e juntar aqui, ó, mais x1 y2 menos x2 y1. Isso é igual a zero. Então aqui, o que a gente tem aqui,
a gente vai chamar de A. O que a gente tem aqui, a gente vai chamar de B. E o que a gente tem aqui, que sobrou, a gente vai chamar de C. Então, temos AY mais BX mais C igual a zero. Essa aqui é a equação geral da reta. E aí a gente vai fazer um exemplo agora para ver como isso funciona. Vamos ver esse exemplo aqui. Obter a equação geral da reta R, que passa pelos pontos A, 2 e menos 1, e B, 1 e 3. Então, a gente desenha aqui um plano cartesiano só para ter uma noção. Não precisaríamos, a gente conseguiria fazer isso algebricamente de forma fácil, sem precisar fazer o gráfico. Mas vamos fazer aqui só para observar essa reta mais ou menos. Vamos lá, x2, 1, 2, x2, y menos 1, menos 1. Então, a gente tem um ponto A aqui, B1, ou seja, bx1 e y3, 1, 2, 3. Então, temos o ponto B aqui. Então, essa reta está mais ou menos aqui, ó. Tem essa inclinação θ do lado de cá, né? Mas a gente vai obter isso de forma geral. Então, para a gente obter isso de forma geral, a gente vai pegar um P genérico aqui, um ponto XY qualquer dessa reta, e vai utilizar aquela condição de colinearidade entre esses três pontos, da forma com que a gente obteve aquela equação geral lá. Então aqui a gente tem que obter a determinante da matriz com as coordenadas de A, as coordenadas de B e as coordenadas desse ponto aqui, XY qualquer. Então vamos lá, 2 e menos 1, 1 e 3, x e y. Aí a gente completa essa matriz aqui com valores 1 na última coluna. Como que a gente obtém esse determinante? Ele tem que ser igual a zero. E como que a gente obtém esse determinante? Repete as duas primeiras colunas, 2, 1, x, menos 1, 3, y. Fazemos a multiplicação das diagonais, né? Primeiro multiplica aqui, vamos lá então. 2 vezes 3, 6, mais menos 1 vezes x, menos x, mais y, e subtraímos pelo produto das diagonais secundárias. As diagonais secundárias estão aqui, ó. Então, vamos lá. X vezes 3, 3x. Y vezes 1 vezes 2, 2y. 1 vezes 1 vezes menos 1, menos 1. Esse produto esses termos menos esses termos, ou seja, tem que ser igual a zero, né? Porque o determinante é igual a zero. Então, esses produtos, essa soma de produtos aqui tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. 6 menos x mais y. Eu vou multiplicar aqui o menos aqui por todos os elementos aqui dentro. Menos 3x, menos 2y, mais 1. Isso igual a zero. Então, vamos lá. X com x. Então, menos x com menos 3x, menos 4x. Y, menos 2y, menos y. 6 mais 1, 7. Isso é igual a zero. Então, aqui a gente tem o termo A, o termo B, que é menos 1, e o termo C, dessa equação geral. A equação geral da reta tem algumas particularidades, essas equações. E essas particularidades eu vou mostrar em um vídeo à parte.
Vou deixar uma lista de exercício para vocês praticarem, tanto o que aprendemos na aula 12 quanto o que aprendemos na aula 13. E aí, a próxima parte do estudo é com vocês. Então, até a próxima aula.